Olá, olha só, hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Vamos colocar um dos maiores ícones da cultura pop brasileira no banco dos réus, só que o juiz é um código moral de 700 anos. Se prepara, porque o julgamento teológico do Agostinho Carrara está só começando. Então, a grande questão aqui é a seguinte: se o Agostinho Carrara caísse nas mãos, ou melhor, no julgamento de Dante Alighieri, para onde é que ele iria? Em qual dos 9 círculos do inferno ele ia passar a eternidade? Pois é, a gente vai bancar o detetive teológico agora para desvendar esse mistério. Bom, vamos lá. A nossa investigação começa oficialmente agora. Primeiro, a gente apresenta o réu e, claro, o código moral super antigo pelo qual ele vai ser julgado. Imagina a cena. De um lado está o Agostinho, o cara que é a pura personificação do jeitinho brasileiro, né? Mestre dos esquemas, da lábia. E do outro lado, o inferno de Dante. Uma estrutura moral, assim, implacável lá da Itália do século XIV. É o confronto do cômico com o cósmico, sabe? O trambiqueiro contra a teologia. E ó, para esse julgamento aqui, tem uma regra de ouro, a mais importante de todas, o tal do contrapasso. O que é isso? Pensa assim, é uma justiça poética. A punição tem que ser um espelho perfeito do pecado que a pessoa cometeu. É essa lei que vai bater o martelo na sentença final do Agostinho. Beleza, então para a gente achar o lugarzinho certo para o Agostinho, a gente vai por eliminação. Vamos descer rapidinho pelos círculos mais, digamos, leves do inferno e entender por que ele não se encaixa ali. Ah, com certeza o Agostinho gosta das coisas boas da vida. Ele adora a comida da sogra, é todo devotado a Bebel. Do jeito dele, claro. Mas, assim, esses pecados não são o motor da alma dele. São tipo uns acessórios, sabe? Não é o pecado principal, a raiz de tudo. Então, por isso mesmo, essas acusações, já era, descartadas. Elas simplesmente não pegam a essência do que faz o Agostinho ser o Agostinho. Opa, agora a coisa começa a esquentar. Avareza. Com aquele vício em jogo que ele tem, o Agostinho parece um candidato perfeito, não parece? Ele vive naquela montanha russa do desespero de perder tudo e a euforia de ganhar uma graninha rápida. Só que tem um detalhe crucial aqui. O ponto todo é o seguinte: o Agostinho não joga só por impulso, sabe? Para ele, o jogo é um método, é parte de um plano maior para ficar rico sem ter que ralar. Ele mente, ele esconde a grana, ele manipula. E para o Dante, no momento em que a pessoa usa a inteligência, a razão, para enganar, aí a coisa muda de figura. A gente sai do pecado por impulso e entra em algo muito, mas muito mais grave: a malícia. E é por isso que mesmo essa acusação de avareza sendo forte pra caramba, ela também tá descartada. Nossa investigação vai ter que ir bem mais fundo, muito mais fundo. E chegamos! Bem-vindos ao 8º círculo, o Malebolge. O nome já diz tudo, bolsas malignas. Aqui é o território da galera que usou a razão, aquele dom que diferencia a gente dos animais, só que usou para deliberadamente enganar os outros. Mas por que pro Dante a fraude é pior que a violência? Pensa bem, a violência ataca o corpo de uma pessoa, mas a fraude ataca a confiança. É o que rasga o tecido que mantém a sociedade de pé. É um pecado contra a comunidade inteira. E aqui, meu amigo, no Malebolge, Agostinho Carrara tá em casa. A verdade é que o Agostinho é tipo um canivete suíço da fraude. Ele se encaixaria em um monte de valas aqui. Ele é um puxa-saco mestre com sogro, um hipócrita que só vive de aparência e ainda comete uns furtinhos. Só que tudo isso são ferramentas, sabe? São sintomas de um crime muito maior, o que realmente define ele. Então, depois de analisar tudo direitinho, a nossa investigação chegou em 2 acusações finais. 2 possíveis destinos eternos para o nosso réu. Vamos dar uma olhada nas evidências de cada um, como se a gente fosse um promotor no tribunal fazendo as considerações finais. De um lado, a gente tem a acusação de falsificador, o mentiroso compulsivo. O Agostinho é mestre nisso, né? Criar e sustentar histórias, não importa se é sobre o gato da vizinha ou sobre ser um mega empresário. Mas, do outro lado, a acusação é bem mais pesada. Político corrupto. A carreira dele como vereador, que acabou em prisão por corrupção, é um ponto-chave aqui. Pensa com a cabeça de Dante. Enganar uma pessoa usando a inteligência já é grave. Agora, usar um cargo público, um cargo de confiança, para enganar e explorar a comunidade inteira, isso é o abuso máximo da razão. Bom, com todas as provas na mesa
e os círculos superiores já descartados, chegou a hora. Chegamos ao momento da sentença. O martelo da justiça de Dante está prestes a descer. Depois de descer por esse funil moral inteiro que é o inferno, onde, afinal de contas, a alma de Agostinho Carrara vai parar? O veredito é claro e final. Agostinho Carrara está condenado à quinta vala do 8º círculo. A sentença dele é passar a eternidade ali, no meio dos barateiros, que é o nome que Dante dá para os políticos corruptos, aqueles que vendem favores e cargos em troca de benefício próprio. E agora, lembra daquela regra de ouro, o contrapasso? Vamos ver como ela se aplica aqui, porque a punição para esse crime, olha, é uma das mais fortes e cheias de simbolismo de todo o inferno. Imagina só, o Agostinho tá mergulhado num rio de piche fervendo, e cada detalhe dessa tortura é um espelho da vida dele. O piche é pegajoso, grudento, igual o dinheiro sujo que ele sempre quis que grudasse na mão dele. É escuro, como os negócios que ele fazia por debaixo dos panos. E é quente, um calor insuportável, como a ansiedade constante de ser pego no pulo. Isso é o contrapasso em sua forma mais poética. Só que, mesmo no inferno, Agostinho é Agostinho, né? Ele não muda. Dá pra imaginar direitinho ele botando a cabeça pra fora do piche, olhando pro demônio-chefe, o tal do Malacoda, e na mesma hora já tentando bolar um esquema. O cara olha pra uma punição eterna e enxerga uma oportunidade de negócio, fiel a si mesmo até o fim dos tempos. E é isso que define o loop eterno dele. Cada passo é um repeteco da vida dele, só que agora a consequência é imediata. Primeiro, ele bola um esquema novo. É a natureza dele, não tem jeito. Segundo, os demônios guardas que estão sempre de olho pegam ele. Terceiro, ele tenta usar a lábia, sua maior arma na terra, para se safar, e aí ele é fisgado e torturado. E por último, ele afunda de novo no piche só para tudo começar de novo e de novo. A condenação dele é ser ele mesmo para sempre. E aqui está a ironia final, a mais cruel de todas. A maior habilidade dele, aquele dom de se safar de tudo na base da conversa, da história bem contada, agora é exatamente o que garante a punição dele. No inferno de Dante não tem jeitinho brasileiro que resolva. E no fim das contas, o julgamento do Agostinho Carrara deixa a gente com uma pergunta que ecoa há séculos. O Dante, quando colocou a fraude num lugar pior que a violência, ele nos força a pensar o que realmente causa mais dano para a sociedade. É a violência que a gente vê, a que dá medo, ou é aquele mal mais sutil, a fraude, a corrupção, que corrói tudo por dentro, que destrói a confiança? É uma reflexão que, 700 anos depois, continua assustadoramente atual.